É só gravar, entendeu? Boa noite a todos. Eu vou começar com uma história real. Ah, quando há muitos anos, são muitas décadas, saindo da faculdade como engenheiro, tinha um mundo de entendimento matemático, conceitual, sobre eletricidade, sobre a origem da, a origem dos elementos, dos componentes, toda aquela linguagem técnica. E eu fui novinho, né, recém-formado, trabalhar numa indústria que é bem na manutenção. Na verdade, toda a parte da indústria que tinha a ver com elétrica. E lá no meio de um painel gigantesco elétrico, ele parou uma parte da produção muito importante. E no meio daquele mar de fios e peças, comecei a abrir o esquema elétrico, né, precisava partir dele. Era bem no início. E era gigantesco, não era de folha em folha, ele ficava como se fosse papel corrido no chão, ele ocupou a sala. E enquanto eu ia estudando isso para entrar nesse mundo real do painel, um dos eletricistas foi lá, começou a mexer, foi mexendo nas peças. Em algum tempo que eu estava começando a entender, lógico, a empresa era a primeira vez que eu estava lá, era de um setor têxtil, né? Tem que ter toda a lógica da produção também. Ele foi lá e resolveu. Encontrou lá uma bolinha de algodão que se formou no meio de um contato e consertou a máquina. Aí, como tudo na vida, né, me importa saber tanto e me engajar, brincando com o eletricista, né, que depois de 5 anos estudando muito, ali talvez eu ia levar mais de 50 minutos, e ele, em uns 5 minutos, foi no ponto. Depois de um tempo, eu estava explicando para ele partes do que ele queria saber, partes do que ele sabia, cálculos, grandezas, que tem tudo a ver com o ambiente também. E mais adiante, eu estava consertando as máquinas até por telefone, porque é algo que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente continua aprendendo, quanto mais a gente compartilha, aí se transforma numa realidade intensa o tempo todo. E é assim que é a hipnose. Para quem tem o interesse em fazer a hipnose de palco, vai conhecer vários elementos e vai ter que praticar bastante. É bem interessante. Vai chegar lá sem precisar filosofar muito. Quem quiser utilizar ela para uso próprio, vai conseguir várias abordagens, vários, várias formas de fazer auto-hipnose, né? A que mais se identifica a você. Ali você já vai entender como é a tua personalidade. Fazendo hipnose street no palco, você vai entender que aquele formato que você já fazia tão bem já não dava certo naquela outra pessoa. E ali começa a ampliar esse universo incrível da hipnose. Agora, no meu caso, e no caso do meu amigo Saulo, que a gente está passando tanto tempo, parte da vida, para ajudar as pessoas, para elas saírem de lá cada vez melhores, ali é um caminho, é um grande caminho, maravilhoso, difícil, mas que, na minha visão e hoje da forma com que eu trabalho, né, para poder falar do meu método, do método que eu compartilho com o Saulo, foi necessário entender e continuar entendendo a mente, o próximo. Tem um significado muito acima do pouco que eu falei, porque a gente tem
não é só a intenção e a missão. A gente recebe, a gente absorve a responsabilidade de fazer a diferença com as pessoas. E é nesse sentido que hoje tem mais uma parte do trabalho que nós estamos apresentando. Para quem não viu, antes tem a parte do Saulo, já foram dois módulos, esse meu é o segundo. A gente está sempre unindo algumas abordagens, estamos passando muitos conceitos, mas hoje eu vim trazer esse sentido. Nós temos algo que aí sim vai funcionar de verdade, porque é tratar a outra pessoa. E para isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa sempre estar nos tratando. Aí é um caminho maravilhoso que vai trazer benefícios. Então, eu vou estar falando um pouco sobre isso na parte dos slides e algumas abordagens hoje específicas. Mas é essa a maior demonstração, é essa o que a gente vem vivendo dia após dia. Cada nova pessoa tem uma história diferente, tem padrões e gozado, e interessante que são subpadrões. Se repete alguns elementos, mas é totalmente genuíno. E como daria certo se eu usasse um caminho só? Quantas vezes? E o quanto tá bom dar certo essa fórmula? Se daqui a pouco, a cada 10 pessoas, nossa, eu estou indo bem. No início, assim, estou indo muito bem. E quando você chegar em 50 pessoas atendidas? E quando você passar de 100? E quando for passar de 500? Você vai entender que quanto mais continuar ampliando seus conhecimentos, experimentando, às vezes duvidando de você mesmo, com o tempo o resultado acontece. E hoje dá para entender e passar de uma forma, modelando todo esse trabalho num formato que eu já via que percebi que eu vinha fazendo. Dá para construir ele numa modelagem voltada para todos os ensinamentos, para partes da psicanálise, que é essencial para você conhecer a mente humana, estudar os grandes nomes como Freud, Lacan, Jung, toda a parte da não verbal, que vai te trazer todas essas ferramentas. Só comentando do palco, qual é a diferença se você quer ficar muito bom no palco? Você vai lá, faz todo aquele trâmite da hipnose clássica, é muito show. Aí eu vou lá, eu e o Saulo do lado, na praça fazendo, e a gente faz o transe talvez mais rápido ou igual, sem falar nenhuma palavra, somente magnetizando e olhando. Então, olha como é interessante a hipnose vai ser realmente plena quando as pessoas pararem de se limitar em algum gosto ou no que alguém falou. Atualmente eu integro isso de uma forma que a experiência e toda essa dedicação permitiu. E hoje vou apresentar um pouco do trabalho, mas a essência é a vida. A essência é como, como a hipnose, como a vida está interligada. Vou passar para os trabalhos agora, pessoal. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. O Saulo só levanta a mão para mim se apareceu a tela, por favor. Beleza. Ah, sempre falamos, né, independente de religião, religiosidade, se é cético, se é na forma que você recebe essa informação, para mim, a hipnose é uma linguagem natural entre corpo, mente e alma. É um conjunto que funciona o tempo todo. Novamente eu digo, tudo que for falado aqui, ele está separadamente explicado, está dissociado para poder explicar. Mas, para mim, não há separação. O próprio cérebro é separado quando você vai medir no tomógrafo, numa ressonância, regiões dele, mas o próprio cérebro é um todo, toda a ligação do sistema nervoso é ligado às células do corpo e não são.
diretamente pela mesma célula. Por exemplo, o músculo reage comandado pelo sistema nervoso, só que as células nervosas não estão na célula muscular, elas se interligam por neurotransmissores. Então, toda essa maravilha do universo é toda interligada. Aqui a gente separa para poder explicar, mas entendem que é um todo, é uma integração incrível, complexa, mas que dá para a gente compactar que dessa mesma forma a hipnose se torna simples no meio dessa complexidade, porque é possível realizar. E a vivência e o resultado prático está mostrando isso. Para quem não acredita, funciona. E também tem os porquês. E é um pouco disso que eu vou continuar a apresentação. Então, eu quis falar sobre isso. A hipnose não é só uma técnica, não é só uma ferramenta. Hipnose é um estado natural da mente. E se a gente está falando mente, não, não existe como não estar ligado ao corpo. Continuando, o que não mudou? É, dentro do que eu estava falando, né? Quanto mais a gente estuda a mente, quanto mais estudo, mais fica natural, fica difícil explicar. Escrevendo um pouco facilita. Ela é isso mesmo, é uma linguagem. Quando a gente quer separar mente consciente e inconsciente, elas estão integradas para fazermos a terapia. Então, ah, elas estão profundamente interligadas, mas existe como terapeuta entender cada vez mais qual é a hora de utilizar um pouco da parte consciente, o quanto é importante para aquela pessoa, cada uma recebe e responde de maneira única. Então, muitas vezes a linguagem verbal é utilizada, a não verbal vai direto ao ponto, pelo estímulo, relembrando que é difícil entender que nós somos racionais, que o subconsciente não fala. O subconsciente, o inconsciente não tem lógica. Ele é um universo de instintos e de emoções numa linguagem energética. Desejar, desejar a mãe, desejar o mamar o poder mamar lá no berço como bebê, você já está tendo um entendimento de medo de morrer ou sobreviver, de fome ou não fome. Então, esses elementos já fazem parte da programação do ser humano. Só que a gente de adulto busca só achar que o que sabemos, né, é o mesmo conteúdo de lá. Por isso eu vou repetir muitas vezes, é a integração do sistema que nos permite entender a mente e ajudar as pessoas. Todos esses pensamentos vocês estão captando, mas é esse universo que a hipnose para mim é tudo, porque ela é um estado, ela é da natureza. Ela não é só uma técnica, ah, a verbalização, ela está ligada com pensamento, com sentimento, com linguagens, até a distância. Um pouquinho disso, o Saulo, né, o pessoal que ainda não sabe, está gravado todo o nosso material, essa parte da natureza, que daqui a pouco eu vou falar dos transes naturais, todo mundo fala isso, mas eu vou repetir. Então, o que que eu me importei em comentar sobre isso? Vamos tirar a janela aqui. Para muitos, a hipnose é algo que se faz. Nós usamos ela para ampliar o estado da pessoa que a gente quer tratar, mas a hipnose é dela. Então, eu quis escrever isso. A hipnose é e não é algo que se faz, porque se não for feito, já está em andamento. Está acontecendo o tempo todo, está em movimento. É como a vida, enquanto nós temos a vida, nós estamos mesmo em silêncio, se conseguirmos parar de pensar um pouco, o teu corpo está agindo e ele também tem o conteúdo reprimido, o conteúdo saudável. Por isso que a hipnose é uma natureza dinâmica.
E nós, como terapeutas, o quanto mais exploramos e utilizamos isso, a própria linguagem é mais rápida a nossa percepção do que antes ler essa apresentação com algumas sintomatologias que eu vou mostrar, por exemplo. A gente já percebe o movimento, a resposta da pessoa, e por isso a gente pode guiar tão rápido. Continuando, então, eu só tenho que mexer as janelinhas aqui. Esse trânsito no cotidiano é bem repetido, mas para algumas pessoas, né, iniciantes, vão poder entender. Quando a gente dirige e não percebe o caminho, isso é direto, né? Para quem é aqui, eu que moro numa cidade mais tranquila, me deslocar lá me faz todo dia nem lembrar quantas ruas eu atravessei, e quando eu estou percebendo, eu já estou 2, 5 quilômetros adiante. A mente consciente observou essas passagens, mas o teu subconsciente que estava pensando no teu dia, projetando outras tarefas, então é uma certa amnésia natural. Então, a gente está em transe. Sonhar acordado ou perder a noção do tempo, falando nada tecnicamente, é viajar na maionese. Viajar na maionese é isso, a gente sai do ponto que queria fazer. Eu gosto de falar quando a gente tá tranquilo, sei lá, num domingo, num feriado, que você vai preparar para tomar um café da manhã bem tranquilo. Segura a xícara, coloca a xícara aqui na frente e você para de tomar o café. Inclusive, podem fazer isso em casa, deixando bem livre. A mente periférica é como se atravessasse a xícara, você está vendo ao redor, não está vendo mais o café e fica alguns segundos ah, livre, pensativo. Daqui a pouco você volta a tomar o café, mas você não percebe. Se a próxima vez que vocês fizerem isso, vocês vão entender quantos segundos de transe não estava lá repetidamente. Achou que agora eu vou tomar o café. Mas a gente toda hora está com esse inconsciente em transe. Então, é da natureza humana. Sentir-se completamente absorvido, isso é para isso que serve, né? As mensagens ou o filme. Os gênios produtores, os artistas, eles conseguem repassar a moral da história ou colocar em conflito na história que você está vendo, você está absorvendo o tempo todo isso. Então, eu preciso aqui só um minutinho, que aqui as minhas ferramentas não me permitem. Voltando ao início, a hipnose é parte da vida. Nós apenas, não apenas ficou uma frase simples. Afinamos o canal, na verdade, nós ampliamos o canal. Às vezes, nós, terapeutas, somos o símbolo da autoridade ou do acolhimento da pessoa. Ser terapeuta é muito mais, mas primeiro eu começo porque a gente entende, a gente está pronta para aquela pessoa. Ela é a pessoa mais importante depois de nós naquele momento. Então, quando estamos no tão citado e importante estado de presença, que o Saulo repetiu novamente, e a gente cita, aí sim, aí nós somos verdadeiramente partes integrantes do canal de comunicação, mas simbolicamente muito importantes para permitir o compartilhamento, para aí sim entrar direto na comunicação do que a pessoa precisa, porque na verdade a gente vai até ampliar a própria resposta dela, mas na nossa posição a gente permite liberar, abrir as portas internas do cliente. Vamos lá, então. Terapeuta como canal. Hoje eu já falei bastante sem ler o slide, né? Não basta estudar a mente, tem que conhecer o outro, tem que conhecer a si mesmo, tem que conhecer um pouco da história da tua mente, da vida das pessoas. Isso sim, todos esses elementos básicos que eu vou apresentar aqui é a essência do que eu estou falando, que quem é terapeuta sabe disso, para quem pratica a dedicação, o amor que a gente tem. Aí sim, aí, nossa, que interessante.
como o Saulo, quem puder ver o Saulo magnetizando uma pessoa, ele sabe disso porque já falaram para ele. Ele está com até uma mudança na expressão facial dele. Ele está tão envolvido com aquela pessoa que ele não, ele pode ter se visto em vídeo, mas em 3D é incrível. Ele está pertencente ali. Ele está no estado de presença. Então é por isso que ali ele está conhecendo ou se comunicando pela própria pessoa. Então, essa presença do terapeuta é uma das ferramentas mais potentes da transformação. Então, não é só o método que ele usou, é ele estar lá, é ele ser presente. Então, é isso que eu digo: tudo que é estudado e você leva para verdadeira intenção e estado de presença, as coisas acontecem. Ali tá, ali quem compara, nossa, como é tão rápido, como é que é tão intenso, é por causa de todos esses elementos. Empatia, observação, escuta, compaixão sem apego. É muito bom ver isso, lógico. O nosso cliente fala isso. Nosso cliente fala isso. Eu vou dar um exemplo. Teve uma, para quem sempre está preocupado. No começo a gente está querendo saber técnicas, a hipnose, né? Mas na hora que a pessoa entra no teu consultório, o nível é totalmente diferente. Ali tudo está focado a ele. Não, algumas vezes acontece. Estou lembrando da última vez que a pessoa fez algumas sessões comigo e cada um tem a sua percepção. A anamnese, o quanto eu gosto de conversar, o quanto eu gosto de contribuir, o quanto eu gosto de contestar a visão dela do problema, sabendo que o sintoma faz parte. E eu entendi que ela precisava muito compartilhar isso. Então foi muito verbal. E depois, no transe, ela foi muito bem, muito rápido. E fica consciente, né? Dependendo de vários níveis e estágios. Hoje eu vou falar um pouquinho mais da sintomatologia do transe. Tudo certo, saiu, toda feliz. No outro dia, de novo, essa troca de informação. O transe, não falei nada. Ela estava com toda a fisiologia. Primeira tensa, ela só falou, nossa, que dor que saiu pelo corpo. Depois, que vontade de sorrir. Não precisamos verbalizar nada. Ela me mandou o WhatsApp dizendo, ó, tô tão bem que eu só quero te agradecer. Adorei as nossas conversas. Ótimo. Qual foi o meu papel? Foi deixá-la bem. Eu ri, né? Porque fez parte. A comunicação foi maravilhosa. É isso que ela guardou. Ela precisava conversar e aquela comunicação era hipnótica. Mas eu sei que se eu fosse medir, 50% do processo dela foram aqueles 20 minutos que ela ficou deitada no tapete escutando a música ambiente. Mas qual que é o mais importante para nós? Que ela está bem e ela considera que ela fez uma ótima conversa. E fiz parte do processo, mas eu que levei ela a um ótimo transe, que é o que ela não precisou entender. Então é isso, é todo esse conjunto que nos torna um terapeuta em evolução. O Milton Erickson, né, que quem não conhece, isso é necessário, é importante ler ou pesquisar. Milton Erickson, com as suas palavras, olhando de lado para a pessoa ou não, ele não usava só a linguagem verbal, a linguagem indireta e as metáforas. Ele olhava de canto, ele produzia com a paralinguagem, com o tom de voz, com as pausas. Então ele é incrível, ele já era não verbal. Se vocês buscarem no Google, nas IAs da vida, não esqueça que tem pessoal só separando por conceitos, né? É considerado hipnose verbal, sim, mas e os outros elementos? Por isso que eu volto a falar, é a integração de tudo isso que vai nos permitir chegar à busca constante do nível de excelência. E ele às vezes tocava assim, e só o cumprimento dele, a forma com que ele fazia isso, já começava o transe, né? Saulo concorda, né, Saulo? Sabe muito bem disso. Vamos lá. Escuta profunda. Não escutamos apenas com ouvidos. Essa é uma amplitude.
com os olhos, com o corpo, ou seja, toda a linguagem corporal, a forma que fala e as palavras. O nosso foco como terapeuta é muito mais aguçado, tem que ser muito aguçado com tudo isso que eu falei. O desafio é isso, é entender, ele não precisa nem falar muito, o cliente que não precisa falar, eu não vou dizer, nossa, eu acho que você precisa falar demais. Você está deixando de falar o que eu. Você tá limitando a tua fala. Por que isso? Ele está dentro do silêncio dele, pronto para o processo dele. O terapeuta não vai manifestar isso. Não, não precisa fazer isso, né? Então, estou falando muito como terapeuta, mas para quem. Em vivências, né? Hoje eu vou fazer os paralelos. Nas vivências. Nas vivências não vai ter anamnese. É, qual é o pré-talk não verbal na vivência? Nada, ele já foi lá porque tem uma vivência terapêutica de hipnose ou não, ele já está pronto. Qual é o rapport? Olhar e se permitir. Ele dá o passo para ir para sentar na cadeira ou fechar os olhos ou querer ficar em pé numa roda mesmérica. Já está pronto, a linguagem está toda lá. Por que conseguimos fazer muita terapia breve na vivência sem saber nada da história da pessoa? Porque o subconsciente dela e o consciente dela sabem. Então, ali é uma forma de aprofundamento onde ela já vai libertando e descartando os conteúdos recalcados. Às vezes, nós só perguntamos uma palavra, uma frase, para ampliar ainda mais a terapia. Às vezes, a gente só pergunta ou toca no momento certo para perguntar um número. E esse número, ela já entendeu que é a idade do gatilho ou a idade aberta. Então, sim, durante a vivência a gente não tem todo esse conjunto muito importante como terapeuta, mas aí sim, junto com a hipnose a gente consegue fazer já a diferença. Algumas pessoas estão fechando um ciclo terapêutico que estavam fazendo em paralelo e encerram ali na vivência. Outras pessoas dão continuidade, né, e continuam com a gente ou vão seguir. Outras nem conheciam a hipnose e a partir dali vão entenderam e liberaram coisas que vão continuar nesse caminho que é maravilhoso. E algumas pessoas iniciam esse ciclo e se conhecem ainda mais, ou seja, há grandes mudanças nas vivências é uma forma maravilhosa da gente alcançar mais pessoas. Não é só divulgar o trabalho da hipnose. As vivências que nós estamos aí nessa parceria com o Saulo, é, eu só digo a vocês, tem que estar lá. Senão nós vamos falar que o tempo todo tem que estar lá para vivenciar. É maravilhoso. A gente utiliza tudo de forma muito rápida, com muita intenção, com muito amor para o que a gente faz. Então a vivência já é transformadora, sim. Né? E eu estou falando de uma forma geral como terapeuta e como um terapeuta numa vivência promovendo essa abertura ou curas rápidas. Seguindo adiante. Isso está integrado desde esse início das nossas palestras, eu com Saulo, né? Muita coisa se repete porque é fundamental que a linguagem analógica, postura corporal, nós já citamos bastante, o formato de abertura ou fechamento, como ele se posiciona e como ele se movimenta, o contato visual dele e nosso, podendo se aproximar ou não, né? Uma conexão pelo olhar para nós medirmos e observar, e uma certa altura na anamnese, a gente já começa a poder fascinar, a transmitir de uma forma mais intensa, mas a gente começa discretamente, olhando para o olho da pessoa. Na vivência, não, ela já está em pé ali, a gente vai com tudo, com todos os símbolos, toques, sons, fascinação. Ali é o momento dela entrar em transe diretamente. No consultório, a gente vai agregar tudo que é necessário para que todo esse conjunto encerre o ciclo do problema dela. A gente vai do início, meio e fim. Respiração, às vezes é muito espontânea, às vezes a gente faz ritmar para fazer a conexão.
A última vez eu acho que eu falei também, a própria forma de respirar ah, reage com o nervo vago, a respiração abdominal serve também como técnica para na auto-hipnose para própria relaxamento e liberação no sistema parasimpático. As expressões faciais, né, o rosto, o corpo por completo é a linguagem que a gente já desde o início começa a perceber para produzir o transe em seguida ou a própria psicoterapia, conversando e utilizando a linguagem não verbal. Imagine o nível que vai um psicoterapeuta quando aprende, aprofunda na linguagem simbólica. Ele está fazendo, em vez de psicoterapia, está fazendo não é nem dois em um, três em um, porque a linguagem analógica ele vai criar a frequência necessária para ampliar o sistema límbico daquela pessoa e, inclusive, mais, né, que a gente fala na não verbal, atuar no cérebro reptiliano, que é o sistema nervoso autônomo, que é as sutis reações de ataque, fuga ou congelamento, porque o próprio problema da pessoa é a sombra dele, é o perigo dele. Então ele tem isso já recalcado. E a linguagem analógica, ele vai tensionar, vai permitir entrar no sistema dele, ou seja, começando a liberação. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre as microtensões. Então, tá falando das expressões, né? Eu falei da postura corporal e o olho. Quem é que já não sabe quando a pessoa aparece na tua frente, seja na porta ou no corredor do consultório? O primeiro contato visual você já sabe como ela tá. Se ela, mesmo disfarçando, se ela tá com aquele olhar triste, se se ela está tensa, como super ansiosa, todo o rosto e o olhar fica assim. Se ela está até disfarçando, depois ela vai te falar: eu estou disfarçando para minha família e para todo mundo o quanto eu estou depressivo. Só que ela tenta disfarçar, só que até o sorriso no canto está mostrando que ela não está bem, né? Então isso é muito importante para a terapia e para as pessoas, para entendermos o próximo, né? Tem muitas pessoas é, fazendo tanto bem e que podem estudar isso, podem ir nas nossas vivências, que vão aprender a ampliar conhecimentos para você fazer dentro do teu trabalho. A gente vive ajudando o próximo. Imagine você desenvolver isso de uma forma mais eficaz. Seguindo então, o pilar número um, não como uma exigência, mas no meu modelo terapêutico, a anamnese plena. Ela plena porque ela não é só uma coleta. Você rapidamente anota a data de nascimento, os contatos. Eu, quando eu já estou marcando sobre pai, mãe e irmãos, essa primeira frase eu já olho para a pessoa na hora que ela fala, sejam eles vivos ou não. Nos irmãos, eu já percebo como ela fala, porque ela já representou na cadeia hierárquica da família, se ele é o mais velho, se ele é do meio, se ele é mais novo. Ali, quando eu já estou marcando, eu faço verbal já. Qual que era a pressão dela de cuidar de todo mundo? Ou será que a irmã mais velha, o irmão mais velho era muito melhor que ele? Ele responde: não, nós somos de boa. Eu falei: não. Quando você era menor, ele já sabia andar de bicicleta antes de você, tua mente já estava se comparando a ele. Mas eu provoco isso para ver a reação analógica do corpo dele. O não dele pode fazer o olhinho dizer que sim. Então, a anamnese, para mim, é a sessão. A anamnese é total uma sessão terapêutica, que é imergir nesse universo simbólico. Se você só anotar e falar, você vai ter uma resposta do consciente e vai sim entender um pouquinho do tom de voz, né? Da emoção que se fala. Mas o nosso destaque aqui é a coleta por inteiro, a coleta de todo o universo simbólico do paciente. E voltando para a vivência, não temos essa anamnese. Lá já é um nível, já, a gente já pula essa etapa. Ali começa do oi, do teu olá, do teu boa tarde.
onde você repassa ali em todo o teu ser a importância dessa pessoa chegando na sua frente e você já capta como é o bom dia ou boa tarde dela, né? Vamos lá. Rapport. Rapport aqui, no material do Saulo. Ó, aqui agora eu vi que eu estou mexendo na parte errada. Ah, o material que o Saulo disponibilizou tá completo sobre o rapport. Então, aqui é para reforçar a importância de vocês estudarem o material lá que está no grupo do Saulo. A empatia ele já falou, não vou falar mais nada. Está bem explicado, está na aula gravada do Saulo, né? Empatia. Olha como a gente repete corpo, espelhamento, porque isso é a essência. Isso é o que nós fazemos, é isso que a gente ampliar. Vários momentos a gente não tem, nós como terapeutas, paramos de pensar para observar. Começa a ser detectado muito rápido, muito rápido. Isso é muito bom. A respiração, a narrativa. Isso eu gosto de falar, a validação da narrativa, confirmar a experiência do cliente, hum, permitindo que o sintoma dele seja tão importante. O Milton Erickson usava muito isso, né, de não ir contra, de ir nesse ritmo, ir compartilhando isso. Eu já gosto de alterar muito rápido, muito rápido. Eu gosto de contrariar sutilmente e vejo a resposta não verbal dele. A verbal acontece. Ah, não, isso eu acho que não. Se ele fez, acho que não, for tão verdadeiro que ele vai para trás, sim, mas você quer mesmo isso? Claro que eu quero. Ele se afastou, tem várias linguagens. E mesmo que eu não identifique todas, quando eu contrario, eu concordo. Eu estou provocando para o inconsciente dele a própria conflitualidade que ele tem. Então, eu gosto de não validar tudo, duvidar, questionar e provocar. E isso é muito bom. Isso já começa as microtensões que é o que todos nós temos para resolver nossas coisas. Quais são as tensões? As tensões começaram sobre pai e mãe, sobre a ausência e presença deles, sobre o julgamento que nós acreditamos, mas a mente foi lá e precisou conquistar e não era recebido, e a comparação. Então, essa microtensão, ela acionada na minha própria movimentação ou expressão ou fala, porque ele está falando dele. Então eu estou produzindo a própria tensão que está dentro dele. Isso amplia muito o processo terapêutico. Vamos lá, então, a importância do. Esse rapport está totalmente conectado à anamnese, né? E o material que o Saulo passou está muito bom sobre, bem detalhado sobre rapport. Microtensões. Ali. Essa linha, deixa eu só relembrar isso mesmo. Esses aqui servem para iniciar, tanto na conversa inicial, como eu falei, que desde a primeira entrevista, ali já está começando a terapia, como toda outra consulta, que vai ter a conversa inicial, vai ter toda essa provocação e vai entrar no transe para daí trabalhar visualização, verbal, metáforas, uma modelagem que eu venho fazendo já tem toda, já ficou natural, mas eu consigo compactá-la, como eu falei, mas microtensões, ó. Esses desconfortos e agrados, agradar e provocar, na forma como olho, na forma que eu contrario ou aceito, na forma simbólica, aqui já vamos para a prática. Aqueles elementos que estão já no nosso material, que é a proxêmica, a proximidade, os toques, a paralinguagem, que é a linguagem direta do subconsciente, estão produzindo a saída da zona de conforto. O conforto é o consciente. O consciente ele pode não gostar daquele tom de voz que eu uso, que eu também preciso medir. Eu não posso passar do ponto, não posso passar do limite de tolerância.
ela cria a própria tensão que o inconsciente tá acumulado. Então, essas rachaduras na racionalidade é porque a linguagem não verbal, o inconsciente, ele vai abrindo as comportas porque são microtensões, porque ele não está percebendo. Se eu exagerar a ponto dele discordar ou ofender, ali você rompeu, ali você está no nível racional e perdeu, né? Perdeu o cliente, perdeu o contato. É lógico que a gente não faz isso, mas essas provocações, essas tensões s- são feitas maravilhosamente na linguagem não verbal. Aqui está uma homenagem ao saudoso professor Roberto Baglini, que representou, ó, incrivelmente o doutor Stefano Benemelio, criador das disciplinas analógicas, é, que me ensinou realmente esse conjunto da vida e da mente, que é um conjunto completo, não verbal, com algumas verbalizações, e a essência da linguagem, da metáfora, sempre citando Erickson, que é um conjunto maravilhoso. Ali está envolvido a, a natureza da nossa mente, em todos esses conjuntos. E essa homenagem é a ele. Olhar magnético, deixa eu arrastar aqui. Olhar magnético. Lembrem que aqui são títulos onde tem algumas frases, resumos, junto com o que eu estou falando, completa toda a explanação, né? Tem gente que fala assim, ó, eu tenho o olhar magnético e tenho o olhar de fascinação. Nós, quando até temos vivências que são muito mais plenas lá para tratar as pessoas, temos algumas que são mais didáticas, mas o pessoal participa, sim, a gente explica lá a separação. Você pode ter olhar mais magnético, sentir esse magnetismo, ele dá aquela sensação de relaxamento e os olhos se fecham, porque o sistema nervoso parasimpático não tem o que racionalizar, né? Porque está tudo bem. Tem o símbolo da confiança com a pessoa que está na frente, o operador, né? Se não for um terapeuta, e ele naturalmente entra num relaxamento, numa frequência muito boa. Então, a presença, tantas vezes falaremos, o operador tem que estar presente, não é só no momento, ele está numa conexão com o corpo da pessoa, com o sistema da pessoa. E pode ser no magnetismo, no olhar magnético, um olhar de fascinação. O próprio olhar de fascinação, como há um espelhamento, né, dos neurônios, ele pode trazer a um estado de relaxamento um ansioso, como uma crise de choro intensa, porque ele entrou no transdador dele. Então, ali, primeiro vai ser acionado o sistema nervoso simpático, que é o que está se conectando com a própria dor dele, o problema dele. Então, ele gera a crise para depois relaxar. Então, não existe uma linha que eu possa escrever. Estamos comentando sobre a parte de um processo maravilhoso da hipnose não verbal que eu vou chamar de olhar, né? Mas comentei um pouquinho, há diferença, sim, há formas de estudar separadas também. Aqui está mais focado no quê? No estado de presença plena do operador. A firmeza tranquila é essa segurança, confiança, às vezes autoridade. Como eu dei um exemplo, numa das aulas, se a pessoa, teu cliente é uma autoridade, se ele está lá na vivência, numa palestra, e ele é um coronel, ele é um deputado, né? Vamos falar na linguagem real. E ele tem essa postura, você vai olhar, começar modelando por igual, às vezes até meio que por baixo, porque na hora que começa a conexão com o inconsciente dele, todos nós somos iguais. A parte dele tá lá, ele está assumindo esse posto dele por causa
da versão do lado profissional, se ele tem essa postura como, como personalidade em casa e tudo, a autoridade dele, nós vamos nos conectar, porque a criança, o subconsciente, é um monte de criança interior dele. Aquela, talvez ele assumiu essa autoridade porque não conseguiu resolver nada lá para trás. É só no começo como chegar na firmeza tranquila ao chegar, depois que há a conexão no inconsciente, essa trava se liberta. Então você pode tratar quem for, porque nós somos iguais mesmo, né? E o olhar que vê a alma é é o olhar não só pelos olhos, né? Enxergar a pessoa como todos nós somos, né? A importância que nós somos sem nenhum preconceito, sem nenhuma distinção. Então, a hipnose é mais sobre ser do que o que fazer. Estar nesse estado, todo o processo está acontecendo. Deixa eu ver se eu faço uma pausa para. Daqui a pouco eu vou perguntar. Vou abrir para o pessoal perguntar alguma coisa, só deixa eu dar uma olhada no. Vamos lá. Estímulos não verbais, indução natural. Natural no sentido que, vamos dizer que a gente não está forçando a nenhum estado verbalizado, né? É, você deve descer agora até uma praia tranquila. E a pessoa não gosta da praia tranquila, né? Não estamos forçando a se deve estar ou gostar. Embora verbal, nós temos caminhos maravilhosos. Eu estou mais destacando aqui, ó, essa parte aqui. A fascinação, já tão falada, que captura a atenção, induz o estado. O consciente não tem mais o que falar. No começo quem está praticando no começo, a outra pessoa vai vir os primeiros pensamentos, né? Será que eu consigo? Olha a cor dos olhos dele. Em poucos segundos não existe o que o sistema nervoso central, o que, que o racional tem a trabalhar. Então ele reduz muito rápido o nível da própria frequência do consciente e esse estímulo vai diretamente na mente profunda. Ele vai diretamente começando a ter reação, ele começa a elevar. Na verdade, a gente consegue medir as ondas alfa com eletrodos, é muito interessante poder verificar rapidamente as ondas com as frequências menores, que é a alfa, né? E podendo chegar a teta se destacando. Então, a fascinação é incrível pela proximidade, pela ressonância que acontece. Toques simbólicos, eu gosto muito, eu uso muito isso. Tem formas para poder medir e calibrar. A forma do contato, até o lado. Para quem não sabe, o lado do ombro, um é totalmente. Quem não sabe, ele é cruzado no hemisfério, mas não é só o racional e o emocional. Um é mais instintual. Ele trabalha essa parte mais profunda ainda. Então, a própria toque, aonde a intensidade, o tempo do toque cria cria respostas e a gente consegue observar. E às vezes a pessoa não está reagindo e você percebe porque ela está já congelada. E a gente pensa, poxa, será que ele não vai reagir? Aí você tem que observar todo o corpo e o rosto, ele já está numa interiorização incrível. Então, toques, que é a parte do tato, porque é um dos maravilhosos sentidos e sensores do corpo humano, é a pele. A pele é incrivelmente é, reconectada, porque desde bebê nós temos esse contato com nossos pais. É, é a história emocional e energética da vida de qualquer pessoa já vem pela pele. Prossêmica, na última vez, está lá até no material tem algo sobre as distâncias, mas sim, a gente percebe.
percebe, percebe a proximidade, percebe até uma troca térmica. É um sentido não muito comum, mas a gente, o inconsciente, ele tem uma leitura, todos os sentidos são ampliados. Quanto mais a gente vai produzindo isso, ele vai captando, porque também quando nascemos, percebemos a, a distância e a proximidade dos nossos pais. Isso aí já é comprovado. A escola italiana é maravilhosa nessa busca. Nós percebemos ao redor. Nós entramos numa sala de aula e conforme tal a nossa vibração, ao fechar a porta sem olhar para as pessoas, elas estarão percebendo muito mais rápido o nosso estado emocional. Então é incrível como a, a- o nosso corpo, o nosso ser, ele tem toda essa dinâmica, toda essa linguagem analógica que a gente está falando tanto. A respiração, sim, a respiração, ela já vai vir como sincronia, ou às vezes oposta à tua, é uma leitura muito boa, e depois já nos níveis de transe, ali a gente percebe a forma, a mudança da respiração mais torácica, mais abdominal, né, mais do diafragma, mas ela também ajuda a fazer essa conexão. E os sons, padrões sonoros, na pausa, no som, não é só o choro de bebê ou tom de voz mais grave, mas é também, porque a gente está conectado também desde que nascemos aos sons, à distinção instintiva do ambiente, da figura paternal e maternal. Então, aqui, ó, é a base da comunicação e que há muitos anos, em algumas linhas, acham isso diferente, porque o racional é muito mais fácil, né? A gente falar e a pessoa achou que entendeu pelas nossas palavras, mas o nosso subconsciente, ele comunica nesse alinhamento. Vamos ver se eu. Isso. Aqui é uma ênfase, né? Uma repetição, mas eu reforço essa linha do nosso trabalho que está muito mais embasado, né? Nesses momentos do nosso grupo, da parte não verbal. Vou parar um pouquinho para perguntar se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, abra aí a parte do microfone, compartilhe. Quem quer perguntar algo, deixa eu ver aqui no chat. Fiquem à vontade, vamos esperar um pouquinho para. Tudo certo, Saulo? Como diz o meu amigo Saulo, ou tá ruim demais, ou tá bom, tá tão claro que não precisa perguntar mais nada, Entenderam né? tudo. Isso aí. Agora, Saulo, ah, você já ouviu falar, mas eu já vi várias vezes. Quando você está magnetizando e tá se conectando ali, é incrível a mudança. Muda, né? A mudança É, do operador, do cliente, você está vendo, mas eu estou vendo a tua também, né? né? Opa, bom, opa, boa noite. Boa noite. Opa, E qual é o tema de hoje, assim? O Alexandre, você só pôde chegar agora, né? A gente antecipou ali, mas tínhamos marcado no grupo. A aula vai estar gravada, Alexandre. O tema, na verdade, é a conexão para ser terapeuta é muito mais do que todas as ferramentas e cursos, é sim a entrega e o entendimento da pessoa como ser humano, como um objetivo de promover o bem. Então, primeiro eu iniciei com isso do terapeuta, mesmo para quem quer só praticar, e que a hipnose não é só uma ferramenta, não é um toque na testa de Charcot, não é só uma fala, um símbolo, é um conjunto O conjunto é. que a linguagem vai ser mais rápida para aquela pessoa diferente do colega do lado.
mas o conjunto a gente vai utilizar. É isso que a gente está tratando novamente. E com o tempo a gente já descarta aquele que não responde tão bem e utiliza um outro, porque vai ser mais receptivo de cada pessoa. Mas tendo todos esses elementos, a velocidade da conexão à pessoa, tanto para o nível do transe, como um transe leve na terapia ele acontece quando a gente abre nossa mente para conhecer o que ainda não conhece, mas muito mais praticar o que a gente está reforçando sempre, a linguagem, o visual, o timbre de voz. Então, a gente está reforçando esse tema da hipnose não verbal, tá? Hoje você vai, depois vão receber o material. Agora continue acompanhando ali, que ainda vou finalizar ali e deixo aberto para uma outra pergunta. Tudo Ok. bem? Valeu, Xande. Falou. Então vamos dar sequência. São 8h15. Ah, a parte dos sinais do transe. Inicial, inicial é. Vamos fazer algumas situações. Deixa eu falar. Na vivência, o inicial já é o médio e é o final, né? O Saulo que já sabe, lá é muito rápido. Mas vamos dizer como para o cliente. Para o cliente, não se esqueça que você vai receber no consultório, ou recebe, todo o tipo de pessoa, com toda a sua crença, toda a sua percepção. Tem clientes, eles estão lá para saber, e isso é muito comum, para saber que terapia é essa que eu faço? Ele vem totalmente contrário a uma cultura religiosa ou desde os filmes e desenhos animados, que é hipnoterapia. Ele quer entender uma parte, então é lógico que a gente vai explicar e vai colher essas imagens. Então, há um transe inicial. Outra coisa, todo mundo evolui, todo mundo tem evolução no seu estado de transe. Do mesmo jeito que o músculo, que o córtex do racional a gente consegue cada vez mais é, memorizar e aprender, o subconsciente também ele vai ampliando e vai trazendo mais reações. Ele também pode estar travado na própria fuga do problema dele, que o inconsciente não vai fazer a entrega total, né? Então eu vou comentar alguns sinais de transe inicial. E algumas pessoas elas vão fazer a terapia num nível que está perfeito para trabalhar com o conjunto com metáforas, com uma regressão de idade ou de sentimentos, ah, com a troca que eu vou criar o conflito de ouse estar com aquele medo, provoque aquele medo, e ele pode aumentá-lo ou simplesmente não encontrar, porque ele já está na frequência. Então, ah, isso é muito mais na prática. Para alguns níveis de transe, realmente é tão natural que a comunicação interna dele vai eliminar a necessidade realmente de verbalizar. E então ele está na diferença e da pessoa. E tem pessoas com sintomatologia no corpo tão simples, mas ela, quando retornar e abrir os olhos, ela vai falar o que a gente precisa para só comentar. Nossa, eu não senti nada, mas o meu pai estava lá onde eu queria. Entende? É um conjunto do que ele percebeu, do que nós medimos e se ele tem uma linguagem ou lúdica da cor ou do símbolo. Então, por isso que eu estou comentando sobre sintomatologias, eu vou falar mais, mas você não pega a tabela, olha ali. É, no meu modelo terapêutico, é muito rápido utilizar já vários formatos. Só que pela leitura corporal, realmente, eu fico muito tempo sem precisar falar nada, ou muitas sessões, ou porque a informação está acontecendo muito forte. Depois em vez de contar centenas de exemplos, é mais fácil eu lembrar, por exemplo, das duas pessoas que eu atendi hoje. Daí é mais fácil dizer na prática o que aconteceu, como eu pude ler e como eu pude fazer, tá? Mas olha os sinais. As mãos bem geladas com sudorese,
Não vem o tempo todo, mas está lá. Se tiver, é um ótimo sinal. Ah, tremores, na verdade, uma mexidinha na perna, em pé, que parece que ela mexeu, e se você perguntar assim, ó, já está descarregando. Sempre brinco, ó, já está descarregando na perna. Gostei do cara que falou, não, não, eu mexi aqui porque eu joguei bola ontem, eu acho que eu acho que tem um negócio meio cansado. Só que ele não tinha mexido em nenhum momento, né? Então, há várias informações no corpo, nas pálpebras, pequenos espasmos, alteração na respiração. Mas vou pegar o caso, vamos dizer o percentual assim mais difícil, que é ele ficar imóvel demais. Imóvel demais, dá uma sensação, será que ele tá reagindo? Essa é uma bem interessante. Ele está e você percebe que se ele se coçar, nossa, ele não está com a letargia, ele não está com uma rigidez muscular. Só que ele coça e você vê o rosto meio congelado. E esse vai te falar assim: olha, eu acho que não está dando nada. E você aproveita e pede para ele, ou conduz ele para o lado e ele não vai. Então, naquele que tem uma reação difícil, eu exploro mais, mas logo a gente vê que ele já está com uma lacuna da percepção. Ele está com uma lacuna da percepção da própria reação dele. Então, são vários elementos que não verbais a gente percebe muito mais rápido de perguntar: você foi visual? Você escutou? Como que você imaginou aquilo, né? Então, através da comunicação não verbal, a resposta é direta do subconsciente, não da percepção dele, mas também o uso o que ele me diz, com certeza, né? Então, alguns sinais estão ali, a imobilidade é outra, aprofundamento. Então, fracionamento, né? Temos na clássica lá, abre os olhos, fecha os olhos, na fascinação do olhar, você já percebe que ele tá fascinado, a gente dá uma quebrada, uma sacudida, um sopro. Porque realmente sair e voltar do estado há muito tempo, né, já é conhecido. Isso é realmente verdadeiro. Qualquer linha que você está ampliando o trânsito da pessoa, o fracionamento é muito importante. Quando dá tempo, né? Algumas pessoas já estão com o corpo já escorado, daí já está pronta para ir. Os toques são para aprofundar, tanto para iniciar como para continuar dando aquela informação na pele, no toque, na conexão dos elementos, né? Toques sutis, ancoram cada vez mais. A respiração dá para utilizar e perceber. É, o silêncio, né? Uma hora que a gente para, a girar ao redor, caminhar ao redor vai promover a proxêmica, afastar e aproximar um pouquinho, e o silêncio onde ela para ela mesma e a gente observar. Então aqui tem basicamente elementos bem importantes para aprofundar, e também eles fazem parte do início ao aprofundamento. Aqui são algumas reações, reações na fisiológicas e que a gente pode medir. Pessoal, só um minutinho, eu vou dar uma pausa aqui, só um minutinho. Eu tenho que só verificar um negócio aqui que estão. Inclusive, trago só um minutinho. Deixa eu parar um minutinho. Só que eu preciso atender aqui. Você deu um imprevisto. Eu vou parar aqui a gravação. Aham. Pode deixar que eu vou interagindo com o Isso, público faz aí. favor, Valdo. É um imprevisto. Eu só tenho que parar aqui a. Estão vendo certinho o Aham, slide? apareceu. Tá no slide marcadores do estado Isso. hipnótico. Sintomatologias, essa é interessante. A midríase, né, que é a alteração da pupila, ela acontece, e não é só a midríase. O brilho do olhar, desde a anamnese, que eu falo tanto, os olhos espelham, né, espelham de uma forma incrível.
ele fascina, ele para. Então, a, a medição com o olhar é incrível. Você já sabe que ela já está, não importa qual nível, ela já está pela mudança do olhar. A midríase já é mais intensa, em níveis mais profundos. Ela pode ser moderada, onde não importa a claridade, e em transes mais profundos a gente testa, né? Coloca a lanterna do celular direto sobre o olho e a pupila continua dilatada. Então é bem interessante, mas eu mais comento da importância do próprio brilho do olhar. O olho, a forma do olhar, ela já está trabalhando durante o processo da hipnose, né? Do transe. Rigidez muscular, é, ela é mais intensa do corpo todo. Não é só a sugestão da brincadeira da ponte, né? Todas elas são interessantes para entender como é possível a pessoa entrar na rigidez muscular, mas ela é muito mais espontânea. Do mesmo jeito que a letargia, o contrário. Como ali embaixo está falando da lentidão motora, você pede para ele caminhar, ele vai em câmera lenta, não consegue nem, mas o braço solto, então a rigidez Ou seja, quando você percebe que o corpo não está reagindo de forma natural, já basta, já basta. Dos dois sentidos já está havendo uma mudança. E quem é que faz isso? Os hormônios, o sistema nervoso periférico, autônomo, é ele que está comandando, ou um relaxamento por estar mais em ação já o sistema parasimpático, ou o que está tensionando ele, o sistema simpático, onde ele vai deslocar o fluxo sanguíneo para essas partes do corpo. É por isso que acontece. Então, se nós estamos lendo um corpo em mudança autônoma, quer dizer que o sistema nervoso autônomo está conduzindo, e ele está conduzindo porque nós estamos na linguagem do subconsciente. É assim que cada vez mais eu consigo explicar por que a não verbal, né? A verbal, sim, você mede, você também percebe. Estou dizendo que você está interagindo cada vez mais com o subconsciente quando existem respostas autônomas, fisiológicas. E é claro que perguntando sobre imaginação, símbolos, se lembrou o que falou, é um dos elementos também que é a informação de como o cliente sentiu isso, né? Mudança de cor, a palidez, tanto a palidez como as placas vermelhas em alguns estágios. A pessoa no transe é, terapêutico, e às vezes até numa demonstração, numa palestra, vou contar dois casos. O das placas vermelhas começando a se deslocar pode ser um símbolo de que sim, está trabalhando aquela tensão nela. Ela pode até ter quando fica nervosa um pouco das rosáceas ou as placas vermelhas. Mas no transe, mais pessoas nunca tiveram essa reação e elas têm lá porque é uma informação de mudança, de transformação, porque o inconsciente está trabalhando e ele gera essa informação pelo corpo. Então, é uma leitura de que ele está interiorizado, né? E todo mundo tem algo a resolver, mesmo por curiosidade numa palestra. Às vezes lá aparece a pessoa que já está liberando algumas coisas pelas placas, como já vou ampliar mais que não está marcado, não tá marcado aqui. As mãos ficarem roxeadas, a boca também, para fazer isso, né? Na boca, como se o coração não estivesse bombando, o pulmão tivesse obstruindo a oxigenação, que é uma resposta que seria um grande perigo, né? A um animal enorme querendo atacar, ou a um assalto, a um sequestro. Esse seria, na visão racional, né? Entrar alguém na sua casa e teu corpo vai reagir de várias formas. E na hipnose, não são esses teus inimigos. Teu inimigo pode ser alguém na família que você está querendo resolver, alguém no trabalho que está te engatilhando seus problemas, sua ansiedade, mas na verdade é toda a tua história, né? São todos essas questões não resolvidas. Então o transe te leva já naquela parte para liberar, porque aquela história já acabou.
o consciente, ele só está relembrando. Para o inconsciente, ele está revivendo ou está nessa programação de que não consegue resolver. Então, o inimigo está sempre próximo. E é nessa hora que a gente percebe, e a hipnose intensa, não verbal, o caminho do subconsciente vai estar produzindo as liberações. Então, boca seca ou colada ou canto da boca é uma resposta muito boa, inicial ou durante o estado que a gente deixa a pessoa lá, e ela está trabalhando com ela mesma, com as pessoas mais importantes que ela tem que resolver. Então, são alguns dos sintomas, né? Algumas das informações corporais. Deixa eu ver o que tenho aqui agora. Ah, dá para dividir em fase. Pessoal, para quem lê Cron, acho que é 1940 e pouco, ele eu não fui direto atrás. Ele tem vários estudos, ele tem algumas publicações. O que o pessoal fez, algumas pessoas pegaram um pouco da linguagem dele e indicaram como se fosse nove elementos. Mas é muito mais que isso. É muito bom saber de onde ele vem, buscar esses estudos. Mas na prática mesmo e em estudos, existem diferença em níveis e fases de transe. Eu vou falar algumas que já estão para um estado mais elevado, ou seriam frequências mais avançadas, né? A teta lá, a frequência lá dos poucos hertz estão tão ativadas que naturalmente acontece isso. Analgesia, anestesia, a diferença, né, de não sentir a dor e não sentir e só sentir o toque, isso é um nível já muito bom. Na foto inicial, para quem está chegando agora, vamos ver, eu vou correr rapidinho aqui, ó. Isso aqui, o meu, esse aqui, ó, essa aqui, na vivência que eu fiz, agora eu não lembro que dia, faz umas 2, 3 semanas. Eu não provoquei esse estado, né? Ela é profunda, ela é profunda. Ela, em poucos segundos, ela não consegue mais, ela segura o corpo, ela me chamou, porque eu já fiz 2 sessões com ela, ela foi com os pais lá na vivência, os pais também puderam compartilhar. O estado ao lado dela, o que eu falava, não, ela não pôde participar, porque ela precisava se entregar. E ela tinha mais coisas para resolver. Sem contar que eu tenho o feedback dela que é maravilhoso, ela está rompendo medos desde criança, né? Então ali não tinha como. Na entrega dela, olha a reação. Na entrega dela, eu escorei ela. As pernas laterais dobradas e imóveis, catalepsia das pernas. Esse braço não fui eu que levantei para um teste que a gente usa muito. Não, ela exatamente parou no estado que está na foto. Ela entrou em catalepsia, enrijecimento muscular em mais partes do corpo. Eu estava mostrando para o pessoal não medir, né? Não sensibilizei se havia sudorese. Eu acho que sudorese não é. Então é um conjunto, não são todos que a pessoa vai ter. E nem a temperatura das mãos, porque não precisa mais nada, né? Qualquer um que está olhando a foto está vendo a interiorização no corpo dela. O corpo dela falou tudo. O nível que ela está ali, com toda essa parte muscular. O que eu quero falar, eu tenho outra foto, não coloquei ali. A outra, sim, eu fui lá e belisquei, mas belisquei comecei devagar ao máximo mesmo. É, tinha levado até um isqueiro, mas não quis mostrar, estava todo mundo acreditando, para não queimar os pelinhos, né? Anestesia plena, total, total, total. Eu marquei ali o máximo que dava, pedi para os pais dela beliscar. Ela não sentiu dor. Ela estava num nível ainda mais profundo, que já é sair vários momentos do ambiente. Então, ela falou que, além de não sentir dor, muitas pessoas sentem um toque, né, na pele. Ela não sentiu isso. Então, é um transe profundo que, que libera por si só, né? E muitas das sessões com ela, só falei uma palavra e ela está se liberando pela própria capacidade, porque eu sei que ela é consciente com o que ela quer, ela, ela sabe o que ela precisa, não precisa ensinar ela
como eu quero comentar que como terapeuta, aquela pessoa, tem uma senhora que ela fala que tudo, o problema de saúde dela é outro assunto. Aqui na terapia ela quer tratar medo, tem pena demais dos animais, sofre muito. Ou seja, ela tem a consciência de que tudo que no corpo dela está reverberando não tem nada a ver com a mente. Então, ela sim, eu dou algumas lições, eu dou alguns exercícios, ah, vídeos para ela, para o consciente delas, permitir dela romper essa convicção. Para mim, tratamento é um conjunto o tempo todo com a pessoa. E então ela precisa ter um nível de consciência. Nós só vamos estar bem quando tivermos com todo o nosso entendimento consciente e inconsciente, certo? Então dei um destaque de outra pessoa que eu preciso abrir um pouco a consciência dela. Essa aqui, como foi minha cliente, ela está consciente do que ela precisa e não precisamos falar nada, certo? Então é um caso ali recente que foi fotografado. E é claro que ela permitiu, né? Eu acho que não precisamos falar isso. Voltando então para. Ah, são 8. O tempo tá longo, tá passando, pessoal. Eu vou. Catalepsia, mostrei pela pessoa. Regressão, muitas pessoas fazem a volta lá simbólica, perguntam se pode ter acontecido. Espontâneo, elas vão reconectando com algumas memórias, algumas passagens, sem precisarmos conduzir e guiar. A regressão acontece. Até conexões com seus ancestrais, isso é comum de um certo nível de um transe médio e de um profundo vai além. Choro não é o choro da dor que ela está todo dia chorando na depressiva e já o começo, só em conversar com a gente. O choro espontâneo que a gente quer falar aqui são crises, são, são exposições em grande quantidade de lágrima naquela hora que parecia que não tinha. É nesse sentido da profundidade do transe. Porque emotivos todos estão, né? Chorar e sorrir é o dia a dia, graças a Deus, né? Chorar e sorrir no dia a dia da clínica. E a transfiguração facial, ficar com o rosto infantil, angelical, como ficar com o rosto muito violento, sem ela perceber. Vai falar, não, eu estava tranquila, estava escutando a música. E o rosto dela já fez várias versões. É uma demonstração que o que importa é que o trânsito, o inconsciente dela está gerando isso. Ela está achando que não, né? A brincadeira é que o Saulo fica assim quando ele vai hipnotizar as pessoas também. Ele pega uma versão muito profunda lá também, para você ver como a gente tem que estar em sintonia. Então são mais reações, mas que dão indicação de mais profundidade. Tem outras. Chegamos a níveis mais intensos mesmo de movimentações, com símbolos com os braços que a pessoa não faria, né? Por aí vai. É, indo para os finalmente, nós estamos calibrando o tempo todo, verbal, todo o nosso estado de presença permite isso. O corpo não mente. A pessoa pode falar, querer te falar nesse estado lá, não, eu estou feliz, ou eu não quero dizer isso e se aproxima, ela quer dizer isso, né? Então, o inconsciente acionado não tem como. Se ela disfarçar, você vai ver que ela está fazendo um movimento contrário. Ela forçou, mas o corpo não mente. Então, essa é uma das grandes características para o uso da verbal, né? Nós temos uma informação verdadeira. Sinestesia com S e C é que é interessante, porque sinestesia pode ser uma figura de linguagem, tipo a luz, uma luz fria, né? Mas você não, a luz está lá, você não tem essa sensação. Tem mais a ver com os sentidos do grego, acho que sinestésico é a percepção do corpo em movimento. E a sinestesia com S, isso fica muito técnico, mas acabamos utilizando ali que é uma percepção. Agora, a sinestesia mesmo neurológica já é um fenômeno bem interessante, porque aí há uma
é um fenômeno neurológico que você, através de um sentido, percebe outro. Por exemplo, a pessoa comentar, eu senti a textura, eu vi a textura, eu vi a maciez. Então, ali é mais apurado ainda uma resposta, né? Mas é mais para destacar a importância da reação e a reatividade do corpo que pelo cliente informa, pelo que você vê, ela tem uma certa diferenciação. Para alguma parte da psicologia é mais só uma linguagem, mais uma linguagem metafórica, mas ela é neurológica também. E exercícios, pessoal, para continuarem praticando, como nós sempre repassamos, né? O que que a gente pode fazer com os olhos fechados? Praticar qualquer forma de auto-hipnose, mas utilizar as mãos tanto na pessoa com a gente mesmo, ou seja, a gente primeiro vai sensibilizando, nós nos sensibilizamos, entramos nesse estado. Nós fizemos na vivência, até o Ranieri está assistindo aí lá, o pessoal deu um feedback muito bom. A gente foi fazer o trabalho de passes magnéticos, a maioria das pessoas que estavam lá, todas na vivência não tinham feito. Elas percebendo a entrega da pessoa, a reação dela como a delas mesmas, sentindo calor, temperatura, movimentando, ampliando. Então, é um exercício para quem não trabalha na linha verbal, utilize com a pessoa ou seu cliente. Isso desenvolve muito, isso conecta muito. A percepção do espaço, quando eu estava voltando ali, acho que o Saulo falou sobre fixação de pontos, são vários exercícios muito bons para a gente ampliar nossa sensibilidade. Tem que tirar aqui foi um negócio, só um pouquinho que, tá, tava vendo a gravação só aqui. Campo energético, aí tá. Quando você se sensibiliza, você vai entender que não precisa palavra, você tem percepção. Percepção é entender que você está na sintonia, sem precisar racionalizar. Então, é pensar diferente do racional. Isso é um grande desenvolvimento e prática na terapia. Nossa, o material que está aqui, vai ficar para vocês porque eu realmente ampliei o tempo. A história de Mesmer, hoje em dia é tão fácil, né? O mesmerismo, o magnetismo, vou repassar. Como ele acreditava sobre isso. Pensa um médico pensar fora da caixa para a época, era incrível, né? Foi detonado. E é incrível o que ele trouxe para nós até hoje, sobre o fluido, seja na conexão que ele não usava dos centros energéticos, dos chakras. Se a gente for, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que isso sim, isso faz parte, isso é real, só que às vezes é trabalhado em linguagens diferentes, né? Então a do Mesmer é isso. Ele fazia cura em vários grupos e hoje nós conseguimos fazer isso nas vivências com várias pessoas. É especial como hoje, né, no século XXI, nós estamos fazendo o que ele se propunha e fez lá na época. Cura pela energia, seja o magnetismo, seja o estímulo térmico. O térmico é fácil de medir com uma pistola térmica, né? Então, isso é da vida, é da natureza. E ele foi muito importante, essa caminhada, né, contra tudo e contra todos na época. Todos não, porque vários foram discípulos dele, que foram trazendo até nós escondido, e hoje saber que a gente utiliza intensivamente o que ele estava fazendo lá no século XVIII. Mas isso é fácil vocês terem, tem aqui um resumo para pesquisarem sobre ele. Tem um filme dele lá em preto e branco. A arte da filmagem é meio fraquinha, mas a história é incrível. Vale muito a pena assistir. É, a separação de espiritualidade vinha de lá, né? Primeiro que os transes parecia que era um sacerdote ou um cara do poder, né? E fazia bem, entrava. No Egito já tem hieróglifos ou já traduções de que as pessoas estavam em transe, mas achavam que era
o poder do sacerdote, né? São histórias que foram, graças a muitas pessoas, trazidas até hoje e nós estamos dando sequência, continuando a fazer e ajudar pessoas, utilizando tudo que é possível e construindo o nosso formato. Então, é maravilhoso saber que fazemos parte da história e estamos continuando, né? Depois ficou uma época muito, né? Tudo é corpo. O que que a maioria das pessoas fala no consultório? Eu fui lá com o corpo nesse médico que me levou para o outro. Depois do outro não descobriu por quê, mas ele sabe que é estresse. Mas como ele não resolvia e não parava o problema, aí qual é o penúltimo? É o neurologista. Porque se você tem alguma coisa que você está sentindo, tem que ver se tá com os fiozinhos bons no cérebro. Aí o neurologista não detecta nada, ele fala para quem? Para ir para o psiquiatra. Se tiver psiquiatra no grupo, ótimo. Só que é incrível como para fazer todo esse estudo, vocês estudaram a mente. E daí cada um segue a sua linha. O remedinho, para mim, só serve para sair do poço para não se matar. Se você não tiver um conjunto, tanto como hipnose, qual hipnose, como mudança de vida, como ir para academia, como ser saudável, não vai produzir serotonina, dopamina também, né? Então é só para dizer que nós temos uma grande indústria trabalhando o corpo pontual, dando remédio. E eu continuo e continuarei fazendo a diferença. Então essa é embora o pessoal está muito mais aberto para entender que é isso. E olha como é interessante que a pessoa pode falar, ei, isso é do estresse. A reação parece que, poxa, eu estou estressado, então eu estou mal, estou com dermatite, estou com labirintite, então fica só dando remédio. Mas eu sei que é do estresse, mas logo vai parar o problema no trabalho ou não. Se o provocado é pelo estresse, não consegue enxergar que a causa está para trabalhar a mente, continua sabendo que é como se fosse normal e fica no sintoma, né? E nós trabalhamos justamente pela a causa mais primária e primitiva que a hipnose não verbal pode acionar, junto com a não verbal. Trabalhar a emoção que ele sabe, a diferença de postura e o nível profundo que é o que eu sempre estou falando, e ir em regiões que o consciente não alcança, que estão lá no subconsciente. Então, sobre a medicina, sobre isso está falado e registrado. Os discípulos, né? Continuando a história, deixo para vocês lerem depois, que está bem longo aqui a minha apresentação. Seguir foi muito importante. A sequência, aqui é só um lembrete para me pesquisar mais. Buscando o material completo é muito, muito importante para o terapeuta, até para o curioso saber, porque você entra na história. Você consegue entender como que eles foram chegando, assim você entende mais como é hoje. Então, a história não é só por curiosidade. Você consegue ter essa empatia, você entra no processo para entender melhor como é que ele foi. Isso é a importância de saber, né? O conhecimento é tudo, né? Perseguição do invisível, a medicina oficial, né? Rejeita. Isso é um toque que nós estamos sabendo, né? Todo mundo de medicina oficial está sabendo. Nosso objetivo é que precisem no médico. A primeira coisa que o terapeuta fala: você já foi no médico para isso? É número um. Você já foi no médico sobre isso? Mas você já pode estar em paralelo ou começar por aqui. Mas no médico todo mundo deve ir, né? Preventivamente ou quando tem problema. Isso é a regra número um. Para finalizar, o magnetismo é uma semente plantada na alma humana, né? O magnetismo é essa energia. Nós somos energia. Quem arrega com prática, estudo e presença, colhe milagres disfarçados de ciência. É mais poético, né? Porque é ciência. Se nós temos energia, é a energia que flui, nós estamos falando de ciência. Corpo, mente, alma, não importa em que esfera, é um grande conjunto que a gente só separa para falar ou às vezes para pontuar, mas nós estamos todos interligados nesse universo. Torne-se canal de terapêutico ou canal de acesso a uma pessoa que precisa, seu amigo, seu familiar.
explore mais, não só falando o que você estava falando, a entender ele pelos gestos e a transmitir de uma forma mais não verbal, vai tocar melhor no ponto que precisa, aprofundar essas habilidades, honrar a hipnose, isso é um vício, né, Saulo? A hipnose, desde lá no começo, hipnotizando, o Saulo lá hipnotizando no shopping, colando o cara, é maravilhoso porque primeiro porque sai da mesmice, sai do que ninguém sabia. E com isso, entendemos reações e usamos isso para o bem. Então, é maravilhoso. Hipnose, para mim, é vida. Ela tá antes, agora e vai continuar sendo parte da natureza. Então, pessoal, hoje eu realmente estendi. O material vai ficar gravado. Agradeço a todos. Deixo ali algum comentário, né? Eu não estou com pressa, eu posso ficar aqui até a meia-noite, mas eu sei que talvez vocês não. Então, alguém quer contribuir, falar alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Show, maravilha. É, saudando todos que estão aí, eu vi ali ó, a figura do Gil Tavares, tá ali perdido também, olha só. Ah, eu vi o Gil ali, mas aqui fica tão pequenininho na minha tela aqui. Vamos com nós dia 12 de julho, Gil. Tem que abrir o microfone, Gil. Você tem que liberar o teu microfone. Oi, Saulo, é bom falar contigo de novo, Álvaro. Aí, Gil. Mestre Álvaro, boa noite. Capaz. Você sabe que vocês dois, principalmente você, Álvaro, você, apesar deve estar sofrendo agora com frio nas alturas, né? Meu Deus, nem fala. Tô congelado aqui, tô congelado. Mas principalmente pela sua altura também. A minha altura e aqui a cidade é 860 metros de altitude do nível do mar. Então, então. Bom, foi muito bom. Continue, foi espetacular. Obrigado, Gil. Espetacular mesmo. Mas você falou sobre bombinhas quando? Joinville, dia 12 de Joinville? julho. Não, eu acho que não. Estou numa correria, não acho que não vai dar não. Mas Mas, seria bom para revê-los, não é? Mas vamos, não vai haver outras oportunidades. vamos, e nós estamos aí no sul, mas estamos subindo o Brasil. Logo, logo estamos para lá também. É, em Ah, breve nós é? vamos estar em São Paulo. Hein? Sim, Isso. Venha para cá. beleza. Vai. Vo- Vocês vão fazer em dupla? Sim, nosso projeto, Hum. Vamos, nosso projeto de vivência, nós estamos formando estamos um preparando. trisal, na verdade. A Deise está junto. Hein? Lá em São Paulo, provavelmente a Deise vai estar junto. Hein? A Deise, quando Hum. puder, quando um não pode, mas nós estamos um trio maravilhoso que se alguém se ausentar, nós estamos com a mesma filosofia, mesma intenção, mesmo É, amor para dar a sequência aí. Mas os 15 dias de bombinha foi espetacular, viu? Fora, fora, fora. Foi foi. muito bom. Mesmo com a dificuldade linguística, né? Ah, sim, 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 sim. sim. Né? Mas a única coisa que eu sinto do curso é a parte de vídeos que deveria ser mais elaborada, né? Lá da formação, né? Você já está melhorando. A Nós, visual, né? A não, não, visual. o nosso grupo aqui, né, Hum, com o Saulo ali, todo o material está sendo entregue para Uhum. ter referências, né? E o próprio, isso. e o próprio, o material vai ser transformado em vídeo, vai ser bem legal. É, é isso que está faltando no principal, que foi o audiovisual é muito ruinzinho, não é? Lá no histórico, né? Eu sei que o Mestre Paré o concurso é uma coisa espetacular, mas o audiovisual deixa a desejar.